Respira fundo, né? Temos que respirar fundo. Aderlan é o novo lateral direito do Sport. Aí tu fala, pô, então e o esquerdo? Só tem um. Ah, mas tem Kevson da base do Santos. É inacreditável, cara. E o segundo volante? Por enquanto, nada. Estamos no dia 31 de julho, vamos chegar em agosto. Estamos na Série A, necessitando vencer tem 4 meses. Não temos o lateral esquerdo e não temos um segundo volante. É inacreditável, cara. Tem coisa que eu não consigo entender. Essa letargia e essa demora. Porque assim, você fala, não, então toda hora tu pede isso, meu amigo. Um jogo a mais, um jogo a menos na Série A é diamante. Um jogo que tu vence uma partida porque tu teve um bom segundo volante ali, é diamante lá na frente, é ouro. Tu pode conquistar um objetivo que é a permanência na Série A. E eu sei que a nossa situação é quase que irreversível. Mas, pô, o jogo contra o Santos foi a prova disso. Se tivesse um segundo volante de qualidade, era outro jogo, era outra história. Mas enfim, paciência, por enquanto nada, né? Por enquanto, absolutamente nada. Vamos para as informações. Seguinte, informação publicada pelo Lucas Musetti, confirmada agora há pouco pelo Pedro Maranhão, é que o Sport tem negociação avançada aí pela contratação de Aderlan, lateral direito do Santos, por empréstimo. Primeira leitura que eu fiquei parando para pensar é, se Aderlan tá chegando é porque Hereda vai passar um tempo bem relevante fora dos gramados, né? A expectativa era de 20 dias mais ou menos, que ele ia perder uns 4 ou 5 jogos por volta disso. Ele já perdeu 2, né? Eu pensei que ele ia perder mais uns 3, 4, mais ou menos isso. Daqui para o final de agosto ele estaria 100%. E aí a diretoria prontamente vai ter que trazer um lateral direito, porque contar com o Matheus Alexandre não dá. E assim, para mim é outro jogador, tá? Matheus Alexandre tá em outra rotação, muito melhor do que o Matheus Alexandre de janeiro, fevereiro, março, abril, maio até junho. É outro jogador, é outro Matheus Alexandre. É um cara que tem um pouco mais de firmezas no duelo. Aí a galera fala, porra, mas mesmo assim ele ainda é horroroso. É verdade, eu concordo. Ele tá longe ainda de ser um bom lateral de Série A. Mas ele está muito melhor do que ele já esteve em outrora. Ainda assim, eu concordo que o Sport precisa do lateral direito. Concordo. Acho prudente trazer mais um lateral direito. Agora, será que Ardelan vai ser um bom nome? E aí você também vai frear um pouquinho ali do crescimento de Matheus Alexandre, né? Tem esse ponto também. Porque a cada jogo que se passa, Matheus Alexandre vem melhorando. Lógico, mais uma vez, precisa melhorar e muito. E eu nem sei se ele vai ter toda essa evolução constante que ele tá tendo nos últimos 3, 4, 5 jogos. Mas enfim, essa é a primeira leitura. Eu acho Hereda hoje mais lateral do que Aderlan e mais lateral do que Matheus Alexandre. Se eu fosse trazer um lateral direito hoje, eu traria um lateral para bancar Hereda, para colocar Hereda no banco e Matheus Alexandre ser terceira opção, e não para trazer um lateral para quando Hereda voltar, Hereda ser o titular. Esse é o ponto. Agora sim, Aderlan não é de toda a desgraça do mundo não, tá, gente? Só para pegar aqui um pouquinho do histórico de Aderlan, algumas coisas me preocupam, e principalmente a questão de lesão, né? É o mesmo ponto da análise em relação a Ramon Menezes. Aderlan é um lateral direito de 35 anos já, que basicamente fez toda a sua carreira no Santos e no Bragantino. Quando a gente analisa aqui toda a história dele na carreira, de 2019 até 2025, foram 6 temporadas de Bragantino, 2 de Santos. Passou ali pelo América Mineiro, passou pela Luverdense e lá atrás jogou em outros clubes de menor expressão. E aí, seguinte, histórico de lesões aí que me preocupa, né? Aderlan, no ano passado, teve uma lesão na coxa, que ele ficou afastado aí 5 jogos dos gramados, né? 30 jogos, 30 dias no caso, 5 jogos ao todo, deu um mês ali basicamente que ele ficou fora dos gramados. E a outra lesão um pouco mais séria, um pouco não, né? Muito mais séria, foi ali que aconteceu no dia 15 de julho de 2024. Até o dia 26 de abril, janeiro, fevereiro, março, abril, é isso mesmo, de 2025, com a lesão de quase um ano. Ele passou quase 300 dias aí fora dos gramados e perdeu 43 jogos. Inclusive, só para pegar o gancho aqui rápido, eu não sei se vocês lembram, mas ano passado a Aderlan estava muito próximo de fechar com o Sport também, mas acabou não dando certo. Olha aí, rapidez. Vou trabalhar mais para ganhar meu espaço, igual que você falou, era titular, mas tem jogadores à altura. O próprio Sherman, o Rodrigo, o Raine também. É uma briga saudável no dia a dia. Espero que eu possa ter a oportunidade logo para ajudar a equipe do Santos. Sherman, Aderlan, desculpa, mas com a proximidade da abertura da janela, o esporte está interessado em você. Você acha que pode ser positivo, de repente, uma transferência? Para você jogar mais? Bom, em relação a isso, eu não estou sabendo de nada. Tenho um contrato com o Santos, né? Essa fechadinha dele na sobrancelha, se você for fazer uma análise do metaforando, essa fechadinha dele não me enganou não, irmão. Essa fechadinha como que diz, pô, eu sei que tem o interesse do esporte.
Só que ele acabou não fechando com o Sport, né? Mas claramente que tinha, ele ficou até meio gaguejando ali no início. Meu foco é no Santos. O que tiver de acontecer vai ter que passar primeiro pelo presidente, pela diretoria, pelo treinador. E o que tiver de desenrolar eu vou aceitar com extrema tranquilidade. Bom, tá aí. A polêmica na época era a seguinte. Aderlan fez um bom Campeonato Paulista em 2024. Aí lá em meados de julho, por volta ali do dia 17, 16 de 25 de junho, na verdade, ele teve essa proposta do Sport, tinha um interesse ali do Sport pelo jogador. E aí pouco tempo depois ele foi utilizado de titular na Série B, inclusive. E aí pouco tempo depois ele se lesionou gravemente, que foi aqui, ó, a lesão aconteceu na metade de julho. Uma semana e meia, 2 semanas depois daquela proposta que o Sport fez, aquele interesse antigo, o amor por Aderlan, né? E aí depois ele passou 43 jogos fora dos gramados, quase um ano. Em 23/24, ele sofreu uma lesão que ele passou 41 dias fora dos gramados, foram 6 jogos perdidos. Em 23/24, na temporada 23/24, ele teve uma lesão na coxa, ele passou 23 dias fora dos gramados, 3 jogos perdidos ao todo. Então assim, é um jogador que tem um histórico de lesão ali que preocupa de certo modo sim, tem uma idade um pouco mais avançada, não é um lateral muito físico como é um Matheus Alexandre, vamos dizer assim. Matheus Alexandre corre mais, é mais veloz, assim como o Kevson, da base do Santos. É um lateral um pouco mais rápido, a Aderlan é um pouco mais cadenciado, mas assim, tecnicamente falando, a Aderlan tem uma qualidade no passe e no cruzamento bem melhor do que a do próprio Matheus Alexandre. Dito isso, as últimas temporadas de Aderlan não mostram bons números não, de assistências, né? Se a gente analisar as últimas 3, 4, 5 temporadas, ele não tem um grande número de participações em gols não. Ó, em 25, 3 jogos, ele fez 3 jogos no ano, tá, gente? Em 2025, sim. A gente tá contratando um lateral direito do Santos, escanteado, que por sinal tem 2 jogadores na frente dele. Escobar, que é lateral esquerdo, muitas vezes é improvisado na lateral direita. Por incrível que pareça, o lateral direito do Santos tá lesionado. Foi expulso, tá suspenso. Bota Escobar lá, pra improvisar. E Escobar é lateral esquerdo. Aí fica Souza na esquerda e Escobar na direita. O reserva é JP Sherman. E o reserva do reserva é Aderlan. Então, por isso que Aderlan só tem 3 jogos. É o pior lateral direito do Santos. Pelo menos em tese é isso, né? Teve 151 minutos em campo em 2025. Em 24, deu 2 assistências em 16 jogos. Em 23, foram 2 assistências e 1 gol. Lá em 22, foram 3 assistências e 1 gol em 47 jogos. E aí, quando você volta para 2021, aí sim, você já olha com muito mais carinho os números, né? Ele jogava um pouco mais avançado até, com 6 assistências e 3 gols marcados. E lá em 2019 é que você vê os números. Pô, bons números de Aderlan. Em 43 jogos ele deu 12 assistências. Foi até mal aqui, tá, gente? Tava até... Vou deixar aqui até no meio. Ele deu 12 assistências e marcou um gol. Ou seja, muito relevante essa temporada dele lá em 2020, né? Então assim, vocês estão vendo, não é um jogador que vem alta não, vem baixa. E pelo histórico de lesões e pela idade, pela questão física também, não dá pra se empolgar e ficar, porra, que baita a contratação do Sport no mercado da bola. Não. Nem acho que eleva muito o patamar do Sport na lateral direita, não. Agora, Heitor, tu confia mais em Aderlan ou em Matheus Alexandre? Aderlan. Vírgula, dito isso, estamos impedindo, entre aspas, um pouco o crescimento de Matheus Alexandre, que ainda tá bem abaixo. Concordo. Eu vi alguns comentários lá no Twitter e no Instagram. Porra, se ele sabe falar o próprio nome e ele sabe chutar uma bola na barra, ele já é melhor do que Matheus Alexandre. Porra, irmão, beleza. Eu concordaria com essa aspas 2 meses atrás. Hoje eu já não acho que ele é de todo horroroso do mundo, não. Matheus Alexandre antes, porra, se tu soubesse ler, irmão, tu já poderia ser lateral direito do Sport. Era nesse nível. Hoje já não é tão assim, não. Ele já melhorou bastante. Mas enfim. Bom, régua passada no lateral direito da Aderlan. Comentem aí o que, é que vocês acham. Vamos finalizar aqui o vídeo com uma pauta um pouquinho polêmica para falar sobre a arbitragem. Simbora. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos falar do hipócrita do Abel Ferreira. Isso aí é hipocrisia pura. Foi detonar a arbitragem ontem. Olha aspas dele. Abre aspas, né? A ferramenta do século passado. Ele falou sobre as linhas do VAR.
e ele estava exigindo ali o impedimento semiautomático que já é utilizado nos principais campeonatos do mundo. Como se o Palmeiras fosse o coitadinho da arbitragem. Toda hora o Palmeiras é prejudicado pela arbitragem. Coitadinho de Abel Ferreira, meu Deus. Eu tô morrendo de peninha de Abel Ferreira. Toda vez que o Palmeiras é beneficiado, e teve vários jogos nessa temporada, ele simplesmente não falava nada da arbitragem. É um hipócrita nesse aspecto. E foi até abraçar o juiz no jogo de Sport e Palmeiras na Ilha do Retiro, num dos maiores escândalos da história do futebol mundial, que foi aquele pênalti de Matheus Alexandre, inclusive em cima de Rafael Veiga. E nem foi pênalti aquilo ali, né? Nem contato teve, de tão patético que é o árbitro do futebol brasileiro, que é a arbitragem e o VAR. Aí ontem ele foi criticar o VAR, é uma ferramenta do século passado. Vamos lá ouvir o coitadinho Abel Ferreira. Falar sobre isso, vocês sabem que a qualidade da tecnologia que nós temos para avaliar essas linhas, já disse várias vezes a minha opinião, não vou dizer. A única coisa que posso dizer foram duas situações. O Sr. Wilson está em cima do lance e não marca penalti, e fora de jogo é validado pelo bandeirinha. É só isso que eu te posso dizer. O resto, estamos no pleno século XXI, e andamos a trabalhar com ferramenta do século passado. Que nada, rapaz. Século passado é tua hipocrisia, isso sim. O lance da polêmica foi esse. O Palmeiras faz um gol na reta final do segundo tempo e empata a partida. Só que aí Gustavo Gomes, a projeção do ombro dele estava na frente da projeção do ombro do jogador do Corinthians. E por isso foi assinalado o impedimento. O impedimento, de certo modo, que gera um pouco de polêmica, né? A minha sensação, olhando por esse ângulo, por esse frame, é que, pra mim, Gustavo Gomes estava milimetricamente na frente. Minha sensação. Só que gerou muito debate e muitos acham, de fato, que o Palmeiras foi prejudicado nesse lance aí. O detalhe é o seguinte, meus amigos. E a gente já fez um vídeo sobre isso, vou deixar o link aqui no card. Enquanto não se colocar o VAR, o impedimento semiautomático, para colocar, o ombro dele estava na frente, a orelha estava na frente, o nariz estava na frente. Teve até um impedimento bizarro que teve outras partes nos Países Baixos que estava na frente. Tem um impedimento bizarro de Lukaku. Bizarro demais. Enfim, cara, enquanto não for estabelecido, não for implementado o impedimento semiautomático, vai ficar nesse debate. E quando for implementado, vai gerar outro debate. Porra, velho, que absurdo. Só porque a ponta do ombro dele tava na frente, por causa, de 1 milímetro, marcaram impedimento. Vamos mudar isso aí agora. Tem que ser meio corpo, todo o corpo. Aí depois, mas se a ponta da chuteira... meu amigo, não é mole não. Toda a minha solidariedade para Abel Ferreira. O coitadinho, o tão prejudicado pela arbitragem, meu Deus. Eu tô morrendo de pena dele. Que nada, rapaz, dane-se. Abraço para todos vocês, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.